começar a live de hoje, que é sobre o gato, sobre o nosso querido gato. O post do gato que rendeu um monte de comentários. Gente, não imaginei que vocês iam ficar tão curioso. Eu comecei fazendo o post pensando na arte. Eu só queria mostrar minha arte, o gatinho que eu desenhei no domingo, feliz da vida e tal. Mas a galera quer saber o diagnóstico. Gente, vocês são tudo louco. Vocês são tudo surtados, assim, eu não sei explicar. Vocês são malucos. Às vezes, em algumas coisas, o que menos importa é o diagnóstico. Às vezes a gente fica tão. Vou começar com bronca para variar. É isso aí. Às vezes a gente fica tão focado em dar diagnóstico, dar diagnóstico, a gente não para abrir a cabeça para pensar que, em alguns casos, o manejo importa mais que o saber o que é aquela lesão. Saber o que fazer com aquilo importa mais do que saber o que é. E aí, por isso que eu resolvi falar sobre esse caso hoje. Por isso. Porque a gente, e eu vejo isso na frequência dos meus posts, e quando eu posto alguma coisa super decoreba, assim, qual é o diagnóstico, ou quais os critérios, ou quantos não sei o que critérios, e essa coisa bem objetiva, assim, a galera, nossa, super engaja, gosta, não sei o que, gosta de acertar. Quando eu boto vocês para pensar um pouquinho fora da caixa, todo mundo some. Todo mundo some, ninguém responde. Parece que vocês gostam só de decorar, não gostam de pensar. Nossa, parece tanto. Sabe? Quanto menos precisar pensar melhor, eu concordo que quanto menos precisar pensar melhor para um monte de coisa. Mas para algumas coisas a gente tem que estar fazendo exame pensando no que fazer. Então, vamos começar falando. Fiz até um roteirinho aqui do que eu vou falar. E o primeiro disclaimer é esse que eu fiz, tá? Tomar café antes que esfrie. O segundo é: estamos aqui falando de um caso em que eu, Karina, não tenho anátomo patológico, porque eu fiz o exame na sexta-feira. Então, a gente está discutindo um caso que baseado um pouco no achismo, óbvio. Um achismo de teoria, mas é o que a gente vive todo dia. Não é todo dia que a gente tem confirmação histológica de tudo aquilo que a gente vê. Não tem. Se você olha, se você por exemplo, se você trabalha no Einstein e você tem o seu cirurgião diariamente, maravilhoso. Mas assim, só tem uma pessoa que trabalha no Einstein e faz isso, né? Então, a gente não tem isso todo dia. Então, é claro, a gente tem que pensar, e é por isso que a gente tem que pensar ainda mais no que fazer com a paciente, em vez de ter só confirmação histológica o tempo todo, porque a gente não tem. Então, o segundo disclaimer é que aqui é opinião, baseado, claro, em bastante estudo. Eu tive que ler, eu tive que achar artigo, eu tive que achar base para me fundamentar para essa live. É óbvio, eu nunca ia fazer nada apenas unicamente da minha cabeça, eu só fiz o gato da minha cabeça, só o gato. E então, estejam abertos. Estou aberto à discussão também, né? Se vocês quiserem dar opinião, não é de baixo para cima, gente. Aqui é todo mundo colega. Então, vamos começar por que a paciente sentia. Ela chegou aqui para fazer ultrassom transvaginal. Só ultrassom transvaginal, não é nada. Não era com preparo, não era 3D, não era nada. Era só um normal. E ela vinha com. Tinha 45 anos, que é importante. Ainda sangrava. E tava há uns 6 meses, mais ou menos, com uma história de volume. Ela era super magrinha e ela falou: nunca tive barriga, agora eu tenho barriga. Isso tá me incomodando. Essa barriga tá me incomodando. Aí tu olhava e falava: ai, nossa, você não tá com barriga, porque ela era muito magrinha. Mas ela tava se sentindo incomodada. Ela falou: tem outra coisa que tá acontecendo também. Eu não paro de ir no banheiro um minuto. Virou um inferno na minha vida. Opa. Aí ela tinha um exame anterior, recente, mostrando um cisto, era via abdominal, e veio para avaliar transvaginal. O cisto tinha uns 300 ml, mais ou menos. E aí, comecei a fazer o exame. Vou mostrar. Hoje a live vai ser diferente porque eu vou mostrar imagens. Não vou mostrar tudo porque aparece o nome. Peraí. Comecei fazendo o exame por cima.
Porque normalmente essas lesões que maiores, era uma lesão de 10 centímetros no exame anterior, essas lesões maiores às vezes são melhores vistas por cima. E aí eu comecei por cima aqui. E aí aqui vinha um cisto anecoico mesmo com esse cantinho. Vocês estão vendo? Tá vendo esse cantinho? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, consigo. Ó, maravilhoso. Tá, tô conseguindo aumentar aqui. Então vinha com esse cantinho aqui. E aí eu tentei mexer para ver o que era este cantinho. Ai, meu Deus, vamos. Aí apertei, tentei caçar o cantinho ali. Oi, Fábio. Eu tentei caçar o cantinho, porque essa é a ideia. Um cisto unilocular é um cisto unilocular, mas se você acha algum componente sólido, você tem que fuçar o componente sólido até dizer chega, até você ter certeza do que você está conversando, do que você está tentando entender sobre o componente sólido. Eu não tinha ido ainda para o transvaginal, então o que que eu fiz? Eu vou tentar aproveitar o máximo possível a ideia de que eu estou por cima. Como é uma paciente magrinha, era magrinha, eu falei no começo da live para vocês. Túlia, querida, minha colega de faculdade amada. Oi, saudade. Eu usei o linear, porque isso também eu ensino. Eu ensino meus alunos uma coisa importante: você aproveita o máximo possível dos transdutores que você tem à mão. Qualquer transdutor serve para qualquer coisa. Então, eu costumo usar o transvaginal para ver carótida, às vezes, para ver subclave aqui quando eu não consigo acessar. Eu costumo usar, por exemplo, o linear para ver alguma coisa de fígado que está muito superficial, eu quero ver melhor uma lesão com Doppler CX. Eu uso, por exemplo, o linear para ver um cisto numa paciente magra. Então, você não pode se prender ao único uso daquele transdutor. Qualquer transdutor serve para qualquer coisa, tá? E aí você consegue ter mais informações de uma lesão que você não tinha. E aí, então eu fui evoluindo nesse negócio. E aí eu olhei que isso aqui era um componente sólido, mas ficou feio, né? Ficou feio. Mas era um componente sólido. Então eu fui pro transvaginal sabendo o quê? Sabendo que era uma lesão cística, bem anecoica, né? A gente vê que ela é anecoica aqui, anecoica, com um componente sólido que eu não consegui caracterizar muito bem o que que era. E assim eu fui pro transvaginal. Aí aqui o transvaginal tava fazendo, ela tinha um monte de mioma, uns miomão grande, e eu cheguei no cisto. E eu não sei por que que tá essa primeira coisa do cisto aqui, ó. Esse era o cisto. Ah, e aí eu postei a foto do gato lá. Cara, o que teve de gente que falou que era conteúdo hemorrágico, eu entendi que era um viés porque a foto estava um pouco mais branca mesmo. Então eu vou levar isso em consideração, que se vocês olharem, se vocês estivessem fazendo o exame ao vivo, vocês viriam que é anecoico. Mas, mesmo assim, quando você tem um ganho um pouco alto, ou você tem, às vezes, um cisto que tem um pouquinho de eco em suspensão, às vezes é pitfall para endometrioma. Porque se você não faz por cima e vê que é anecoico, às vezes você tem isso aqui, ó. Esses pequenos equinhos de suspensão aqui, que é conteúdo proteico, não é necessariamente sangue. Isso aqui é pitfall para vocês acharem que é hemorrágico. Porque tem gente que é muito 8 ou 80, né? Ah, não é preto total, então é hemorrágico. Não é assim. A gente tem um conteúdo proteico, às vezes, dentro de alguns cistos, um cistoadenoma, por exemplo, um próprio teratoma. Às vezes a gente tem um conteúdinho proteico dentro que já dá uns equinhos, desse jeito aqui. E é mais legal ainda quando você percebe, aí o exame dinâmico ajuda, não tem o vídeo aqui, mas o exame dinâmico ajuda porque esses ecos eles ficam em suspensão, então eles ficam mexendo. E isso que vale também você ser paciente, paciente no sentido de ter paciência e examinar devagar a sua paciente, ficar olhando devagar. E aí eu medi o tamanho do cisto, deu 300 ml, tá aqui. 411, desculpa, deu 411 ml. E eu fui
fazer o que agora? Eu olhei a quantidade de lóculos, eu olhei a parede, que era relativamente regular, exceto por esse conteúdo sólido, e o que que eu fui fazer? Eu fui caçar o conteúdo sólido. E eu não ia sair feliz do exame se eu não tivesse entendido muito bem o que era aquele conteúdo sólido. E é assim que eu vou pensando. Eu tô dando ouro aqui para vocês, eu tô falando como eu penso e como eu raciocínio durante o exame. Tá? Eu tô entrando na minha mente enquanto eu tô fazendo. E assim, e ao mesmo tempo que eu tô pensando tudo isso, eu tô falando com a paciente. Falando, olha, ela quer saber o que que é. O que que é? Bom, eu tô olhando aqui. Realmente, sei lá, eu começo a tentar achar algumas coisas que eu olhei o exame anterior e tinha, o volume era parecido. Eu falei 300, mas era 400. Falei, olha, tá do mesmo tamanho. Eu tô tentando olhar aqui para ver se eu acho alguma coisa que diferencie, que me ajude a falar com a sua médica sobre o diagnóstico. Então eu fico falando isso com ela. E a ideia é que, bom, defini que era um cisto grande, unilocular, que tinha um componente sólido e que tinha esses equinhos de suspensão aqui. E aí eu pensei, não é endometrioma, não é porque não é hemorrágico, isso é com suspensão. Então eu vou pegar este negócio aqui e vou esmiuçar. Por quê? Porque é isso aqui que vai me dar informação. Isso que vai me dar a informação que eu preciso. E aí eu fui mexendo para lá e para cá e aí eu vi um cabelinho. E aí, no mexer bastante, aí eu vi mais. Ó, olha como parece mesmo. Parece endometrioma nossa, Karina. Mas não fica, não foca nisso. Você vê que tem aqui, parece que tem um cabelo, uma linha, né? Uma linha, tem uma área meio algodonosa aqui. E aí o que me chamou a atenção e foi difícil eu chegar ali, tá? Não foi fácil. Eu tive que fazer manobra bimanual, inclusive. Só com o transdutor eu não acessava, porque estava muito lateral. Então eu tive que baixar bem a barriga dela e trazer, e apertar. Ó, tanto é que o resto do cisto tá bem para lá, porque eu tive que trazer isso para minha mão. Porque eu falei, eu não vou sossegar enquanto eu não entender o que esse negócio é. Deixa eu ver se tem foto com Doppler aqui. Esse aqui é o outro ovário. Não, é o resto desse ovário, se eu não me engano. Esse aqui esse é o outro varículo. Esse é o ovário direito, que era isso aqui. Essa coisinha de nada. E aqui, aí eu peguei e fiquei, deixa eu ver até se tem, ó, 14h41. Vamos ver quando que eu comecei o exame. Vamos ver. 14h27. Ó, levei 15 minutos para chegar na última foto. 15 minutos. Até que eu cheguei nessa foto. E, e na verdade, o que eu comecei a ver foi, como eu notei a bolinha branca aqui no meio, e uma pontinha pra cá e uma pontinha pra cá, eu falei, caraca, isso parece uma alien, um gato, qualquer coisa assim. Começou aqui, né? Cadê? Ó, aqui. Aqui foi o primeiro. Aí eu vi essa bolinha branca. Eu falei, vou medir essa bolinha branca e o resto é meio cabelo, né? Meio sei lá o que que parece isso aqui. Nossa, tem um olho. Aí eu fui lá, medi o negócio, eu falei, nossa, vamos usar o Doppler. Aí, nossa, tem dois olhos. Aí aqui, essa bolinha ficou super melhor caracterizada, ó. Deixa eu aumentar bem. Viu? Aí tem o quê? Por conta de eu estar viajando no momento, não viajando, mas assim, viajando no sentido de totalmente imersa e focada em descobrir o que era aquela lesão e tentar imaginar o que que era aquele componente sólido ali, eu descobri um gato. E na tentativa de melhorar o gato, eu consegui delimitar bem essa bolinha hiperecogênica aqui. E essa bola hiperecogênica, ela me dá um monte de informação, porém não todas, porque a gente vai chegar no final da live, ainda tem um monte de raciocínio para eu conversar com vocês. Então, mas essa bola hiperecogênica no meio do cisto me dá a informação. Beleza? Então, por que que procurar uma figura melhora? Por que que tentar imaginar enquanto você está fazendo o exame melhora o diagnóstico? Porque você emerge, você fica focado, você fica em estado de fluxo fazendo aquilo. Você fica fazendo aquilo com muito mais atenção do que você faria normalmente. Então, eu gosto de procurar imagens e tentar essa imaginação e essa assimilação, porque você fica mais focado no momento. E
Botei o Doppler e tinha um pouquinho de vascularização mesmo, tá? Tinha um pouco de vascularização. Ah, Karina, o Doppler ajuda? Você estava pensando o que no Doppler no momento? Cara, no momento, assim, ó, o que que eu penso? O que que vai me levar para um diagnóstico específico, considerando o RADS, por exemplo? O RADS, o conteúdo hiperecogênico, ecogênico, homogêneo, me levaria a pensar no endometrioma. Uma, um dermoide me levaria a pensar, desculpa, ó, o ato falho. Uma bola hiperecogênica me levaria a pensar no dermoide, beleza. E o Doppler? Cara, o Doppler, ele só, no final, quando eu fazer o cálculo de um RADS, que ele vai me dizer alguma coisa. É isso que eu faço. Aí o Doppler eu uso para quantificar, falo, bom, o Doppler tá aqui, eu vou ver se é um Doppler pouco, se é pouco sensível, se é muito vascularizado, se é pouco vascularizado. Aí eu guardo essa informação na foto. E aí eu fui só melhorando o meu gatinho. Eu medi o componente aqui, né, o ecogênico, e eu fui só melhorando o meu gatinho até chegar na versão final do gato. E eu falei para a paciente: você está reconhecendo o gato? Ela falou: eu tô, olha só, sensacional. Ele tem uma barriguinha, ele tem uma mãozinha, ele tem um olhinho, ele tem não sei o quê. E aí a gente ficou falando do gato o tempo todo e rindo dela: não, não é possível que eu tenha um gato dentro de mim, não, só pode ser eu. E a paciente se sente única, é legal, ela se sente legal. E, e o exame terminou, 15 minutos depois. O que que eu descrevi? Como que eu descrevi? Então vamos do meio para o final, vai, dessa live. Como que eu descrevi essa lesão? Eu descrevi como cisto unilocular de paredes regulares e conteúdo anecoico com componente sólido, medindo tanto na parede lateral esquerda, era esquerda. Botei aí e com o sólido vascularizado. Botei componente sólido, pouco vascularizado na parede lateral direita. Eu não tenho aqui, eu só estou pensando no que eu descrevi, lembrando agora. Mas foi basicamente isso: cisto unilocular com paredes regulares, anecoico, componente sólido lateral direito, vascularizado com vascularização, pouca vascularização. Descrevi o conteúdo ecogênico no seu interior? Ah, assim, sim, com conteúdo ecogênico, hiperecogênico de aspecto nodular no interior do componente sólido, permeando o componente sólido. Foi isso. Medi o tamanho, que é importante você medir o tamanho do componente sólido. Deixei as medidas dos cistos também. E foi assim que eu descrevi. Não entrei no mérito do que era. Deixei descrito assim. E aí eu fui o quê? Calcular o ORADS. Por que eu usei o ORADS e não fui direto para o diagnóstico? Bom, vamos lá. Porque no momento, que é aí que eu acho que é o que importa. E aí eu acho que é o que a gente faz diferença, é aí que eu falo que eu gosto de pensar. Tá? Eu gosto de pensar. Vamos lá. Vamos pensar no ORADS. O ORADS é um sistema de classificação que nos ajuda a entender o risco de algumas lesões e ajuda ginecologistas, cirurgiões, seja quem, a ter uma conduta um pouco mais assertiva, considerando o risco de malignidade de lesão. Se você leva o ORADS na decoreba e ferro e fogo, o que você fala? Cisto com conteúdo hiperecogênico nodular no seu interior é dermoide ORADS 2, pá. E aí seu laudo vai sair que é um cisto dermoide. E ponto final. Tá errado? Acredito que não. Porque possivelmente é um dermoide, visto que tem um componente ecogênico. Mas, se a gente for olhar o RADS bonitinho e interpretar o RADS da forma que ele está escrito o seguinte: dermoide, você considera o RADS 2 se tem um componente hiperecóico difuso ou regional com sombra acústica posterior. Aqui já não tinha sombra acústica posterior, então a gente já falhou no item. Considerando que eu tinha falhado no item, eu falei, bom, então eu tô livre de ser obrigada a colocar o RADS 2, que tem um componente regional hiperecogênico, só não tem sombra.
Então, eu posso não colocar no RADS 2 direto. E qual seria a classificação mais apropriada? Na minha interpretação, cisto, unilocular. Aí você vai lá, você vai na calculadora do RADS, quem não conhece, baixa o aplicativo da CR, tem a calculadora do RADS para ultrassom. É bem fácil, bem joia, é autoexplicativo, é a melhor coisa que acontece porque te livra de ter que saber se o Doppler vai mudar a classificação ou não, tá? Te livra de um monte de coisa. Você só precisa achar os descritores bonitinho e ir seguindo os passinhos dele. Então você vai, é uma formação ovariana ou extravariana? É ovariana. É endometrioma, é dermoide, é não sei o quê? Não, é outra lesão. Ah, é cística ou sólida? É cística. Cística sem componente sólido ou com componente sólido? Com componente sólido. Com componente sólido é unilocular ou bilocular? É unilocular. Quando chega no unilocular e componente sólido, ele pergunta assim: são mais ou menos de 4 projeções papilares? E aí você vai lá e bota aqui. Só tinha um componente sólido aqui, né? E aí eles botam um asterisco que diz assim: qualquer componente sólido que não seja projeção papilar, eles definem projeção papilar como qualquer componente sólido maior que 3 milímetros envolto por líquido em 3 partes. Então, isso e mais qualquer componente sólido que seja alguma coisa além de projeção papilar. Porque a pessoa pode, não tem, olha só, então não é projeção papilar, é o quê? Me perdi. Não, qualquer componente sólido acima de projeção papilar é considerado, entra no menos 4 ou menos projeções papilares. Aí você clica ali no 4 ou menos projeções papilares, ele já dá direto a classificação de OHADS 4. Deixei o OHADS 4 no laudo? Sim. Ah, Karina, por quê? Gostei! Que joia! Vai, faz de novo. Não, não faz. Por quê? Primeiro, porque considerando a classificação que a gente está usando atualmente, a gente tem que aprender a usar direitinho a classificação. Achei, lembra, disclaimer do começo da live, opinião do especialista. Achei apropriado. Durante o exame, eu conversei com a paciente uma série de coisas que ela estava sentindo. Primeira coisa que ela falou foi: eu não aguento mais, porque eu não consigo ficar 1 hora sem ir ao banheiro. Isso já me fala o quê? A qualidade de vida dela está prejudicada. Porque, cara, ir ao banheiro é uma coisa que é um indicador de qualidade de vida. Então, eu não consigo ficar, tenho que ficar fazendo xixi de meia hora. Bom, isso de sintoma, isoladamente, já seria uma indicação de operar. Beleza. Se eu boto que é um dermoide e fica por aí, corre o risco de alguém olhar aquilo e falar: ai, benigno, pode deixar mais um pouquinho. Não sei, eu sabia com quem ia, mas em não sabendo, eu preciso pelo menos entender o que está acontecendo com a minha paciente naquele momento e pensar no melhor para ela, independente do que seja. Independente do diagnóstico, se isso aqui é um dermoide, ou se isso aqui é um cistoadenoma, se é um tumor borderline, eu não sei. O que é mais apropriado para ela no momento? É saber que é dermoide ou saber que é um borderline? Não é saber. Talvez o mais importante para ela no momento seja tirar. Por quê? Porque ela vinha com aumento de volume do abdômen há uns 6 meses, um pouco mais, e com piora da qualidade de vida. E aí você, já independente disso aqui ser benigno ou não, você já dá opção para essa paciente que ela deve tirar isso. Quando você bota que é um dermoide, só isso, e o RADS 2, a chance de alguém olhar para aquilo sem olhar o estado da paciente no momento e deixar como uma conduta expectante, aumenta. Se você bota como RADS 4, você aumenta a chance da paciente ser operada e melhorar. Ter um diagnóstico, óbvio que tá, claro, é claro que é importante ter um diagnóstico, eu não tô falando que não é. É minha vida. Eu faço diagnóstico por imagem. Mas eu vou além disso. Eu vou pensando naquilo que a paciente precisa. E às vezes não é a lâmina, às vezes ela precisa da conduta. Então, o que eu faço é, eu dei o RADS 4,
Botei exatamente a descrição que eu dei ali. E falei pra ela que eu não sabia o que que era. Falei, olha, eu não sei o que que é. Eu acredito, por conta desta bolinha, que seja benigno. Eu consigo te jurar que isso é benigno? Não. Porque a gente tem que considerar que você está com sintoma, porque isso aqui deve estar comprimindo a sua bexiga. Pode estar crescendo rápido, porque há 2 anos ela tinha um transvaginal normal. Há 2 anos você não tinha absolutamente nada, não consigo te dizer. E porque eu não sou dona da razão, eu consigo dar uma probabilidade do que você pode ter, eu não consigo dar certeza. E essa humildade da gente dizer que a gente não tem certeza faz com que a paciente crie um pouco mais de vínculo com você. Falar, olha, eu estudei, eu sei mais ou menos o que cada classificação diz. Eu estou tentando ver aqui se tem algum indício de que eu possa dizer que isso é completamente benigno ou se isso não é completamente benigno. O que eu tenho de concreto para te dizer me parece uma lesão com algum aspecto de benignidade. Porém, eu ficaria com essa lesão em mim? Não. Foi isso que eu falei para ela. Essa é uma opinião. E no final das contas, muitas das condutas, elas são baseadas em opiniões de especialistas. Apesar de toda a medicina baseada em evidências, conduta final é médico e paciente. Com relação à confiança do médico no paciente, com relação ao quanto o médico estudou. Exatamente, Fábio. Por isso que a IA nunca vai substituir o médico. Eu não sei o que a IA daria nisso aí. Sinceramente, eu não sei qual que o algoritmo. Será que o algoritmo entraria direto no RADS 2? Não sei. Ah, porque, veja, 45 anos, mas então tem não sei o que, sei lá, 85% das condutas expectantes deram certo. Então vamos, por causa de 85%, ficar numa conduta expectante. Tá, e a mulher que tá indo de 30 em 30 minutos no banheiro? Não leva em consideração? Então, o quanto é importante você dar o diagnóstico histológico lindo, acertei o diagnóstico histológico, nossa, sou muito bom, não sei o quê. O quanto isso importa? O quanto importa você pensar o que você escrever no laudo vai mudar a conduta da sua paciente? É por isso que eu gosto de fazer vocês pensarem e não só decora, 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 decora. Ó, MB é um dos pilares, é justamente a percepção, desejo e entendimento do paciente frente aos tratamentos propostos. Exatamente. Exatamente. Mas é que tem muita gente que entende a medicina baseada em evidência como seguir guidelines, o que não é, né? Então, eu sou uma pessoa que estuda bastante, lê bastante, e individualizo ao máximo meus laudos. Meus laudos são bem individuais. Então, quanto vale? Então, vamos lá, se for dermoide, quero não dermoide, você vai deixar crescendo nessa paciente? Você vai deixar ali incomodando? Não vai. Então, você bota o RADS 4 nesse negócio, esquece a bolinha, esquece se é endometrioma, esquece não sei o quê. Você vai lá e bota, a classificação tá lá para ajudar. Você conseguiu botar ela na pior classificação possível, nesse caso, ótimo, porque é mais alguém que entra na fila para convencer essa paciente a operar, ela tem que ser operada. E aí, o último passo que eu fiz, obviamente, como eu botei o RADS 4, eu conheci a médica, eu liguei para a médica, falei, oi, tudo bom? Então, fulana, deixei como RADS 4 no laudo, se você vai ver o laudo tá bem feio. Mas eu acho que por conta de uma gordurinha que eu vi ali dentro pode ser um dermoide. Então, de qualquer forma, é um dermoide crescendo. É um dermoide ocupando espaço, é um dermoide causando sintomas. Acho que ela tem para cirurgia. Ela, nossa, Kari, que bom, obrigada, porque eu também estava na dúvida, porque se fosse só um cisto, de repente espero passar e tal, não. Eu acho que não é esperar passar, eu acho que é tirar. Então tá, me ajudou. Então é isso. Foi uma. Não sei, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem uma dúvida? Porque acabei de fazer todo o meu roteiro, todo o meu roteiro de cabeça ao fim, assim, do começo ao final.
de como vocês tiveram acesso à Carininha fazendo um exame, porque foi isso que eu falei para vocês ao longo da live, como eu penso ao longo do exame. O que que eu tô fazendo, o que que eu tô pensando. E é assim que eu gosto. É assim que eu gosto de ensinar, é assim que eu gosto de conversar, de discutir caso. Às vezes, quando vem gente cheia de informação, eu vou um pouco para trás, assim, porque eu nunca sou a dona da razão, né? Então, eu não sou mesmo. Eu tenho um jeito de pensar e o jeito de pensar, na verdade, o fim do meu jeito de pensar é sempre o paciente, não. E a minha satisfação pessoal vem da satisfação do paciente. Só que é claro que acertar diagnóstico também dá satisfação pessoal, mas isso não pode superar o fato de que o paciente melhorou por causa daquilo. E, enfim, é isso que é por isso que eu me proponho a estar aqui, ficar fazendo conteúdo e dar curso, enfim. Então, foi a live que eu falei. Último aviso que eu não falei no começo, mas agora eu falo no final. Vou fechar o carrinho do Muito Além do Exame na segunda. Quem quiser aprender endometriose é a última chance do ano. Exato, exato. A gente não pode ficar. E assim, Monique, é o que eu mais vejo. Assim, é o feeling que eu tenho dos meus posts. Se eu posto um negócio de decoreba, o negócio explode. Explode, porque todo mundo quer a decoreba. Quando eu posto um negócio que muda a vida do paciente, ou que faz pensar um pouquinho a mais, nossa, pessoal, meu pai entrou, pai, oi, pai. Quando eu posto alguma coisa pensando que faça a pessoa raciocinar um pouco além do decoreba da medicina, que junta a clínica, junta a vontade do paciente, junta o guideline mais atual, enfim, junta a conduta, junta a classificação moderna. Quando eu posto alguma coisa que junta isso, a galera some. É impressionante. A galera não comenta, elas fazem assim, tu. Aí dá pra entender porque uns se diferenciam e outros não. A bronquinha. Então, gente, sim, a cobrança é interna da rádio, porque as discussões, há muito tempo atrás, as discussões, elas eram centradas total no diagnóstico histológico, inclusive. Isso vem mudando gradativamente, desde que eu entrei na residência em 2010. Isso já, pelo menos na minha residência, já era meio ultrapassado você querer dar diagnóstico histológico acima de tudo. Então, isso é uma coisa lá da radiologia antiga, né? Da radiologia de, sei lá, 1990. As coisas mudaram completamente. Até porque a gente tem muitos outros meios de dar diagnóstico, tanto molecular quanto de exame com radiomics, né, o IA e não sei o que. Você tem muito mais outras alternativas do que só a gente olhando a imagem. Então você não precisa mais, você pode se livrar disso, você pode entrar no momento em que você é o auxiliar do clínico. Você vê a imagem e fala, isso aqui não vai dar bom. Fala, conversa com o paciente, como é que você tá? Não, não tô bom, tá. Então isso aqui você tem que fazer tal coisa. Essa é a ideia do radiologista atual. Mas essa vontade, não sei, esse negócio, ó, jovem de 19 anos com bastante dor pélvica, cisto sugestivo de dermóide, preocupei orientar. Exato. É isso aí, você orienta porque você se preocupou. Olha, o paciente está sentindo tal coisa, né? Então, entra no seu algoritmo interno a necessidade do paciente. E isso é medicina baseada em evidência também. Então, pessoal, último aviso de novo. Muito Além do Exame vai até segunda. Segunda-feira à noite eu vou fechar o carrinho. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não tem choro nem vela. Não quero ver atrasado do Enem batendo na porta da Karina lá, falando, curso pra mim, não sei o que, não sei o que, não. Tá valendo a promoção do Transformando ainda, tá? E era isso, e eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, que tenha aberto a cabeça um pouquinho. Quem gostou, comenta a live depois, sei lá, compartilha, né? Vamos lá, confete para Carininha, tá bom? E é isso, gente. Um beijão para todos. Tchau, tchau.